Meus caríssimos irmãos, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Em outro momento, Jesus diz a uma mulher que havia louvado Maria Santíssima, Jesus diz, bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática. Na missa de hoje, a igreja nos chama a atenção aos cuidados que nós devemos ter contra os inimigos da nossa salvação, os inimigos da nossa alma, que insuflados pelo demônio, que é o nosso inimigo maior, se espalham no campo de Deus, que é o mundo e que é a igreja, para nos levar ao pecado, nos levar à morte eterna. A morte que é o salário do pecado. E Jesus nos chama a atenção com relação aos falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. No Antigo Testamento nós tivemos vários profetas, que eram homens de Deus, enviados por Deus, e que falavam em nome de Deus para chamar a atenção do povo, ou para anunciar as coisas futuras, sobretudo com relação ao Messias, mas, em geral, eles vinham para chamar a atenção do povo com relação ao pecado, para que levasse uma vida mais santa. O profeta, por excelência, é Jesus, que não só fala em nome de Deus, como é o próprio Deus feito homem, e vem trazer a boa nova, trazer o evangelho da salvação para nós. Mas é Jesus que funda a igreja, que deixa à igreja a missão de evangelizar e de aplicar a salvação das almas em cada pessoa em particular, em todos os tempos até o fim do mundo. É a igreja que Jesus chama a atenção para termos cuidado. E é em nome da igreja, em nome dele que a igreja fala isso. Acautelai-vos com relação aos falsos profetas. O que é um profeta? O profeta é aquele que fala em nome de Deus. E o que é um falso profeta? É aquele que diz que fala em nome de Deus, mas não tem o mandato de Deus, ou seja, o mandato da igreja para falar em nome de Deus. O falso profeta é aquele que tem o mandato de Deus e da igreja, mas que não fala aquilo que Deus quer. A Bíblia chama de canes nolentes latrare, aqueles cães que não sabem latir, que não sabem gritar quando o inimigo vem para não chamar a atenção das pessoas com relação ao pecado. E Jesus nos diz como um pai, cuidado com os falsos profetas. Assim diz uma mãe, por exemplo, quando o filho sai de casa, vai para a escola, vai para o trabalho, cuidado meu filho, cuidado com as más companhias, cuidado com o que você fala, cuidado por onde você anda, cuidado. Então Cristo, nesse carinho, digamos, por nós, Ele nos chama a atenção, cuidado. Então se Ele nos diz para termos cuidado com os falsos profetas, é porque apareceriam durante toda a história da igreja falsos profetas que quereriam induzir o povo para o caminho do abismo e levar as pessoas para o pecado e para o inferno. Porque o intento único do demônio aqui no mundo é, por inveja de Deus, por inveja nossa e por ódio a Deus, querer nos levar para o inferno. E ele faz isso através de 3 coisas principais na igreja. A primeira é através das heresias, a segunda através dos cismas e a terceira através das apostasias. Evidentemente, numa homilia não é tempo para desenvolver isso mais profundamente, mas apenas para chamar a atenção de vocês contra estes 3 inimigos que tem hoje no mundo e na igreja: os hereges, os cismáticos e os apóstatas. Primeiro, os hereges. O que é uma heresia? Heresia é a negação pertinaz de uma verdade da fé. Nós temos um tesouro da fé que foi dado à igreja, está resumido ali
no credo que nós professamos em cada Santa Missa, e quando se nega uma das verdades da fé, seja essas reveladas por Deus diretamente, através da Sagrada Escritura e da tradição, ou essas verdades conexas com as verdades reveladas, nós temos aí uma heresia. Então, o herege é aquele que nega uma dessas verdades. E São Tomás fala que se você nega uma das verdades da fé, você está negando todas, porque na realidade, você negando uma verdade da fé, você está se colocando acima do próprio Deus da igreja, dizendo aquilo que se deve crer e aquilo que não se deve crer. E essas heresias se espalharam na história da igreja nos diversos tempos. A primeira grande heresia conhecida é a do gnosticismo, que colocava a religião num certo sentido esotérico, e que para se salvar era preciso ter um conhecimento, ser iniciado num conhecimento que não era comum aos outros, era um grupo de iniciados, é uma espécie de esoterismo. Foi a primeira grande heresia que se espalhou. Uma outra grande heresia que se espalhou no início da igreja foi a heresia do arianismo, que foi criada por um homem chamado Ario, daí o nome arianismo, que era um sacerdote. Notem muito bem que as heresias muitas vezes vão através de profetas. O sacerdote é um profeta, e era um mau sacerdote, Ario, extremamente orgulhoso, e que negava simplesmente que Jesus era Deus. Dizia que era uma grande criatura, mas que não tinha a mesma natureza do Pai. E negando a divindade de Jesus, negava a própria Santíssima Trindade, negava o próprio Deus como uno na essência e trino nas pessoas. Contra Ario, a igreja fez um concílio no ano 325, o concílio de Nicéia, exatamente para condenar a heresia ariana. Mas, mesmo condenada, a heresia se espalhou por toda parte, a ponto de São Jerônimo chegar a dizer que o mundo acordou e viu-se ariano. Isso para vocês verem como a heresia muitas vezes penetra dentro do rebanho do Senhor, que é a igreja, para desviar os fiéis do caminho de Deus e levar os fiéis ao abandono da fé dentro da igreja. É assim que normalmente agem como falsos profetas. No início do século XX, o Papa São Pio X denunciou um grande mal que estava ocorrendo na igreja, que era o modernismo. Quando falamos modernismo, não quer dizer o modernismo em termos de evolução tecnológica, não nesse sentido, como mudança de costumes em si indiferentes, mas o modernismo, como dizia São Pio X, como a síntese de todas as heresias, porque levava o homem a querer salvar-se a si mesmo pela sua própria força. Era uma espécie de restauração ou renovação do gnosticismo, que continua hoje na igreja, nos diversos campos. O próprio Papa Francisco, num dos últimos documentos, ele denuncia isso, dizendo que há hoje na igreja duas grandes heresias, entre outras, que se espalha dentro da igreja. A primeira é o gnosticismo, em que as pessoas acham que para salvar basta ter conhecimento das coisas. Quer dizer, há uma espécie de culto à razão, culto ao intelecto, mesmo no que diz respeito ao conhecimento das coisas da fé, mas a pessoa acha que a salvação está dentro dela mesma. E aí a gente vê se espalharem até dentro da igreja, das editoras católicas, livros de autoajuda, feitas até por sacerdotes ou pessoas da igreja, que querem exatamente mostrar uma redenção, não que venha de Jesus, mas uma redenção que brote de dentro dela mesma. Como se a salvação tivesse como fonte o próprio ser humano. E Jesus Cristo seria apenas uma figura, um homem espetacular,
que mostrou como viver moralmente, e morreu, mas que a salvação em si, ela brota de dentro da própria pessoa, interiormente, pelo conhecimento que a pessoa tenha das coisas de Deus. Isso é um gnosticismo que se espalha hoje dentro da igreja, nos diversos movimentos, e há um certo culto à intelectualidade. É bom a gente conhecer, é verdade, é bom a gente estudar, mas a gente não vai colocar a salvação originando-se exatamente nesse conhecimento. E sim, a salvação vem de Jesus Cristo, nosso Senhor, que quer de nós uma resposta de fé e uma resposta de obras, de boas obras. Ele morreu por todos, mas a redenção dele vai acontecendo de modo subjetivo em cada pessoa, pela graça que vem a nós e a nossa resposta. Portanto, para nos salvar, quem nos salva é Jesus Cristo, e não nós mesmos. Então, isso é um gnosticismo moderno de que o Papa denuncia. Uma outra heresia de que fala o Papa é o pelagianismo moderno. Pelagianismo vem de Pelágio, que era um homem do início da igreja, já dos tempos de Santo Agostinho, que dizia que pregava que a salvação ela vinha pelas obras, só pelas obras, e não pela graça. Embora se tenha graça, a salvação depende das obras. Então nós vemos hoje uma tendência muito grande na igreja a uma espécie de heresia da ação. Quanto mais ação, mais salvação. Como se a salvação não dependesse da graça de Deus, e então a gente vê uma espécie de culto à ação, isso dentro da igreja. E quanto mais atividades, mais eu me salvo, mais facilmente eu me salvo. Enquanto que não é esta a realidade, embora sejam necessárias as boas obras, a salvação vem de Deus e vem pela graça. São Paulo nos diz, pela graça de Deus sou o que sou, e a graça de Deus não foi estéril em mim. Então nós temos que contar com a graça de Deus, fazer a nossa parte, mas precisamos rezar, precisamos receber os sacramentos, precisamos nos confessar, precisamos da Eucaristia, que é nosso Senhor, precisamos participar do santo sacrifício da missa. Nós precisamos da graça de Deus, e essa graça vai agir em nós, e nós vamos colaborar com a graça, tirando os obstáculos, aquilo que vai impedir que a graça haja, aquilo que depende de nós, é claro, porque a graça age por si mesma, mas é como aquele que prepara a terra, planta, e a chuva vem e fecunda. Assim, no sentido mais simples, podemos entender a ação da graça em nós. Sem a graça, nós não podemos nada. E o pelagianismo consiste exatamente no contrário. A pessoa vai se salvar pelas suas próprias obras, sem contar com a graça de Deus. Então, é um perigo muito grande de heresias que se espalham hoje na igreja, nos diversos movimentos, nas diversas pastorais, nos diversos planos pastorais, não se contando com a graça. Então, nós precisamos voltar a ter essa fé na redenção trazida por nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso voltarmos ao culto eucarístico, à devoção à Nossa Senhora, aos joelhos no chão, à vida de oração, a vida com muito mais humildade, reconhecendo que se Deus não conduz o nosso barco, nós afundamos. Podemos pular de um lado para o outro, fazemos muitas coisas, mas se Deus não estiver conosco, nós não podemos nada. Sem mim, nada podeis fazer, como diz nosso Senhor. Um outro grande erro, que constitui um falso profeta, digamos, na igreja hoje, é a tendência de separação, as feridas na comunhão. Jesus Cristo diz que todos sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um. Por isso, o cisma segundo Santo Tomás de Aquino, grande doutor da igreja, é a não sujeição ao Romano Pontífice como cabeça da igreja e o não querer a comunhão com aqueles que estão em comunhão com o Romano Pontífice. E Santo Tomás de Aquino explica que a igreja é um corpo que tem uma cabeça,
e a cabeça é Cristo. E o vigário de Cristo é o Romano Pontífice, é o Papa, como chefe supremo da igreja, chefe visível, chefe da igreja e o cabeça da igreja de cada um dos seus membros. E o corpo somos nós, membros da igreja. Todos os fiéis fazem parte do corpo da igreja. E todos os membros do corpo estão, diz Santo Tomás, interligados uns com os outros, de modo que um membro, se ele se separa do corpo, ele morre, ele apodrece. Assim também na igreja, nós devemos viver esta comunhão na igreja, comunhão de fé, comunhão de sacramentos, comunhão hierárquica, comunhão com a autoridade hierárquica, exatamente como vivência deste corpo místico de Cristo. A igreja, a nossa igreja não é uma igreja espiritual, embora tenhamos espiritualidade, embora ela tenha a parte espiritual, que é a fé, os sacramentos, a própria graça que vem, mas a igreja, ela é instituição visível. Ela tem um lado invisível, né, mas ela é visível. Um dos grandes erros de Martinho Lutero foi dizer que a igreja de Cristo era uma igreja invisível, que estava no coração de cada um e que só Deus sabia onde estava. Mas não é assim. A igreja, para ser sacramento de salvação, ela tem que ser visível. Então ela tem uma visibilidade que foi feita pelo próprio fundador, que é Jesus Cristo. Fez um colégio apostólico, as 12 colunas da igreja, que são os apóstolos, cujos sucessores são os bispos. Fez uma cabeça na igreja, que foi Pedro, e os sucessores de Pedro são cabeças da igreja, na história. Então, a igreja tem essa instituição hierárquica, tem todos os seus membros, né? Os leigos, os clérigos, tudo isso faz parte da visibilidade da igreja, com toda essa estrutura. Então, querer uma igreja sem essa comunhão é não querer a igreja de Cristo. E o cisma consiste exatamente nisto, em fazer um grupo separado da cabeça ou separado daqueles que estão unidos à cabeça, segundo a própria definição de Santo Tomás. E hoje, infelizmente, há muitos grupos dentro da igreja que querem ter uma espécie de magistério paralelo, uma espécie de magistério próprio. E é exatamente uma das coisas que a igreja hoje condena é exatamente isso. Então nós temos que ter esse cuidado, porque muitos grupos existem por aí, cada um com a sua cabeça, cada um com o seu jeito. Se pegamos lá na internet, aparece um padre aqui, um padre acolá, e tem que perguntar, é mandado por quem? Quem é seu superior? Está ligado à igreja? Está unido à igreja? Então a gente tem que ter esse cuidado, sobretudo hoje, com as redes sociais, é tudo muito comum. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque pode aparecer e aparecem falsos profetas apresentando uma doutrina ou uma igreja que não é a igreja de Cristo. E sempre aparece como uma espécie de seita. Nós somos os únicos que temos a verdade, são poucos os que se salvam e nós somos esses poucos que se salvam. Então temos que ter muito cuidado, e são falsos profetas que se espalham por aí, e com coisas muito bonitas, muitas vezes falando coisas certas, verdadeiras, mas temos que ver, é profeta mandado pela igreja ou não? Senão nós nos enganamos e podemos nos perder. Então temos que ter esse cuidado, né? Perguntar, quem te mandou? Foi a igreja? Então está bem. Não foi a igreja? Foi a sua própria cabeça? Então eu não quero, não posso. E infelizmente existem muitos grupos hoje espalhados, né? Grupos que se fecham, muitas vezes em torno de um líder, e esse líder então domina esse grupo e começa a fazer um magistério paralelo àquilo que a igreja ensina. Então temos que ter cuidado, são falsos profetas, e eu tenho obrigação, eu pecaria se eu não alertasse vocês, sobretudo nesse tempo de confusão, em que a igreja hoje vive uma grande crise, em que há tantos escândalos, há tantos problemas em todos os lados, a começar por nós mesmos, pelos nossos pecados.
eu seria pecador, pecaria se eu me omitisse e não alertasse a vocês. Né? Para vencer a heresia, vamos ao catecismo. Vamos estudar o catecismo. Ali está o conjunto das verdades, daquilo que devemos crer e fazer. Para vencer o cisma, vamos viver na comunhão com a igreja. É claro que há problemas, tá? Como toda família tem, mas porque eu tenho uma família com problemas, eu vou dizer que não tenho mais e vou para outra, mas é minha família. E vai ser sempre. Não posso negar isso. Tenho que só me preservar daquilo que pode me fazer mal. Mas querer cortar, isso nunca. Senão eu me separo do corpo e vou terminar apodrecendo, como nos alerta São Paulo. Por fim, o terceiro grande falso profeta é a apostasia. A apostasia é a negação total da fé, que começa aos poucos. Nós podemos até apostatar se nós começamos a fazer concessões ao pecado, às falsas ideias, vamos nos deixando levar por uma ideia ou outra errada, contrária à fé, e aí nós terminamos caindo. Então, a apostasia, na verdade, é a negação das verdades da fé, não só expressando, mas também vivendo, porque há muitos que são cristãos, que são católicos, mas vivem como pagãos, e na sua vida prática terminam negando tudo aquilo que a igreja ensina. Então, é uma apostasia. O Papa Bento chamava isso de relativismo, ou seja, tudo é relativo. Eu faço da fé aquilo que eu acho que deve ser, faço da minha vida aquilo que eu penso que devo fazer. A verdade, ela não pode ser atingida, cada um tem a sua verdade, então vivo conforme a minha e por aí vai. Então é o relativismo que leva à apostasia. Isso é muito comum. E as pessoas, nesse sentido de uma falsa ideia de liberdade, todo mundo aceita tudo como se tudo fosse verdade, num caldeirão, verdade e mentira, como se tudo fosse igual, como se tudo tivesse o mesmo direito. E não é assim. Então isso leva à apostasia das massas, ou, como dizem hoje, apostasia de todo o povo. Então temos que ter muito cuidado, senão nós podemos cair numa apostasia visível pelas nossas palavras e pelas nossas ações. Portanto, precisamos muito da vida de oração, muita vida de santidade, procurar lutar contra o pecado, procurar viver como o nosso Senhor quer e viver a cada dia nesse combate espiritual, buscando cada vez mais servir a Deus nosso Senhor, servir a sua igreja, viver o amor de Deus, levar esse amor aos outros, porque a maior caridade que nós podemos fazer é a salvação dos outros, das pessoas, a salvação do próximo. Isso é um grande ato de caridade. Procurarmos não só cuidar da parte material, mas também da parte espiritual, ajudando-nos uns aos outros nesse sentido. Então, cuidando, para não nos deixarmos levar pelas falsas ideias que o mundo nos apresenta. Porque, como diz nosso Senhor, concluindo o evangelho de hoje, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é que entrará no reino dos céus.